E aí, Epicar, tudo bom com vocês? Professor Alu aqui, em mais uma aulinha de matemática aí. E, galera, eu queria começar a aula aí dando um puxão de orelha, só que, né, eu queria aí dar um puxão de orelha em quem não tá assistindo os vídeos, mas quem não tá assistindo os vídeos não tá assistindo aqui para levar o puxão de orelha, então aí fica difícil, né? Galera, por que esse puxão de orelha, né? Eu tô gravando a aula aqui, agora é segunda-feira, né? 7h30 da noite. E eu tô gravando então a aula de hoje de vocês aí, a aula de terça. E eu abri aqui o coleta de dúvidas, a gente tem 2 dúvidas, né? De um aluno só, inclusive. Tá? Então, só o Davi mandou dúvida, salve aí pro Davi. E o restante da turma, cadê, né? Ô, galera, não some não, viu? Nossa aula tá acontecendo aqui. Daí eu queria pedir de novo para vocês colocarem as dúvidas de vocês lá, porque ninguém colocou nenhuma dúvida das listas dessa semana. Daí que isso leva a eu crer, né? Que não tem ninguém fazendo, né? Ó. Lista... Essa semana eu tinha passado a lista 13, a lista 14. Aí ninguém tirou dúvida disso. Daí eu fiquei assim, ninguém tá fazendo, né? Mas, enfim. Deem um puxão de orelha aí pra mim, quem não tá assistindo os vídeos, tá bom? Porque é importante. Bom, galera, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? A gente parou aí em equações do segundo grau. E eu disse que na aula de hoje a gente ia estudar, então, equações redutíveis ao segundo grau. Bom, galera, não tem muita coisa para falar desse assunto, tá bom? Então, eu vou passar aqui as equações redutíveis ao segundo grau e depois, na segunda parte da aula aí, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios das listas que eu passei, tá bom? E na aula de amanhã, então, de matemática, a gente vai começar aí teoria dos conjuntos, beleza? Que vai anteceder função. Então, vamos lá. Equações redutíveis ao segundo grau. Essas equações aqui, pessoal, são equações que a gente consegue transformar em uma equação do segundo grau, né? Vamos começar aqui, então, ó, com as equações biquadradas. Tá? E nós temos aqui, então, o seguinte. AY ao quadrado. Ixi, comecei errando, ó. AY à quarta mais BY ao quadrado mais C é igual a 0, tá bom? Essa aqui que é a equação que a gente tem. Como vocês podem perceber, pessoal, isso aqui é uma equação de quarto grau, né? Se isso aqui é uma equação de quarto grau, a gente precisa encontrar aí 4 soluções, tá bom? E para resolver essa equação aqui, a gente vai reduzir ela, então, para uma equação do segundo grau. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos falar assim que o y ao quadrado vai ser um x, tá? Se o y ao quadrado é x, isso significa que o seu y à quarta é x ao quadrado. Então, se você fizer essa mudança de variável aqui, a sua equação ay à quarta mais by ao quadrado mais c vai se transformar nisso aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tudo bem? Isso aqui é uma equação de segundo grau na variável x. E você vai ter como resposta as soluções x1 e x2, que você vai obter aí da maneira que preferir. Bhaskara, some produto, fatoração, etc, etc. Depois que você encontrou essas duas soluções, ó, elas são soluções dessa equação aqui, ó. Né? Só que o seu x, ele é y ao quadrado. Então, o x1 igual a y ao quadrado, isso aqui vai te gerar duas soluções, porque isso aqui também é uma equação do segundo grau, tudo bem?
Esse x1 aqui, ele é um valor qualquer, 2, 3, 4. Se você passa ele para o outro lado, ó, você tem que y² menos x1 é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Você vai obter aqui como soluções o y1 e o y2, tá? Agora, se você pegar o seu x2 e igualar y², você vai ter aqui, então, que y² menos x2 é igual a zero. E aí você vai obter mais duas soluções, né? A y3 e a y4. Então, ó, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 4 soluções para a equação biquadrada. Tudo bem? Se a gente tivesse termos intermediários aqui, galera, por exemplo, um y ao cubo ou um y, não ia dar para reduzir em equação biquadrada, beleza? E daí você teria uma equação de quarto grau. E a solução dela não seria tão simples, né? Ou você teria que resolver aí buscando uma fatoração, mas ou você resolveria aí, sei lá qual que é o outro método aí, tá? Porque ninguém precisa saber resolver equação de quarto grau, tá? Principalmente para a prova da EPICAR, não precisa saber. O que precisa saber é resolver uma equação de quarto grau que pode ser transformada numa equação de segundo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos agora, beleza? Primeiro exemplo que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Temos aqui essa equação. x² menos 17x² mais 72 igual a zero, tá? Pausem o vídeo aí e tentem achar, então, todas as soluções dessa equação. Bom, aí você tem duas opções, né? Ou você faz por Bhaskara, ou você faz por some produto, né? Eu vou fazer aqui por some produto, mas fiquem à vontade para fazer por Bhaskara, né? Queremos aqui encontrar, pessoal, ó, números que somados dão menos 17 e multiplicados vão dar 72, né? Se o nosso produto é positivo, os dois números são positivos. Ou os dois são negativos. E como a nossa soma é negativa, significa que nossos dois números são negativos, né? Que números aí, então, somados dão 17, menos 17 multiplicados dão 72, né? O menos 8 e o menos 9. Tudo bem? Então, galera, ó, eu vou pegar aqui essa expressão e eu vou fatorar ela. Tá? Eu vou fatorar ela, então, através do produto de Stevin. Só que agora a gente não está trabalhando mais com x aqui. A gente está trabalhando com x², tá? Então, se eu fatorar isso aqui por Stevin, ó, vai ficar assim. x² menos 8, que multiplica x² menos 9. Isso aqui é igual a zero, tá bom? Feito isso, ó, o que a gente conclui? A gente conclui que isso aqui tem que ser igual a zero, ou isso aqui tem que ser igual a zero, tá bom? E aí você tem que x² menos 8 é igual a zero, e você tem também que x² menos 9 é igual a zero. Duas equações de segundo grau, beleza? Se eu passar esse 8 para o outro lado, ó, eu vou ter que x² é igual a mais 8. Aí eu vou passar esse quadrado para o outro lado como raiz. Então, daqui a gente vai ter que o x1 é igual a raiz de 8 e o x2 é menos a raiz de 8. Beleza? Enquanto que aqui, ó, x² é igual a 9, eu vou ter o x3, que vai valer 3, e o x4, que vai valer menos 3. Tá? Porque eu estou pegando esse quadrado e passando para o outro lado como raiz. A raiz de 8, se você extrair a raiz do 8 aqui, você vai ver que ele é 2 raiz de 2, né? Então, qual que seria a solução da equação? Ó, 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, 3 e menos 3, tá? Então, essa daqui seria a solução final dessa equação de quarto grau aqui, beleza?
Professor, você não usou o y em nenhum momento, mas você explicou com y. Se você quiser, ó, olha só. Eu vou trocar esse x à quarta aqui por y ao quadrado. Menos 17y mais 72 igual a zero, tá? Em que y é x ao quadrado. Beleza? Aí, ó, eu vou resolver isso aqui com Bhaskara agora, ó, pra vocês verem. Então, eu vou calcular o delta, né? O delta vai ser menos 17 ao quadrado, menos 4 vezes 72 vezes 1. Aí, 17 ao quadrado, ó, de cabeça, vai dar aí 289. Menos 4 vezes 72, que é 288. E aí a gente tem que o nosso delta ele vale 1, tá? Então o nosso y ele vai ser menos b, que é menos 17, né? Então menos 17, 17. Mais ou menos a raiz de delta, que a raiz de 1 é 1. Dividido por 2a. Então aqui a gente tem que o nosso y é 17, ó, mais 1, 18, sobre 2, que é 9, ou 16 sobre 2, né, que é 8. Como vocês podem perceber, pessoal, 9 e 8, eles possuem o sinal contrário, né, dos termos do Steven, que a gente estudou nessa primeira forma de resolver, né? Por quê? Porque a raiz, galera, é o que você coloca aqui, ó, pra zerar, né? Então, como vocês podem perceber, o nosso x ao quadrado, ele é o y, ó, y menos 8. Então, se eu colocar 8 aqui no lugar do x ao quadrado, zera. Por isso que a solução, ela tem o sinal contrário do Steven, tá? Do termo do Steven aqui, porque a sua solução mais o termo do Steven tem que dar zero. Se o termo do Steven é menos 8, qual que é a sua solução? É 8. Se o termo do Steven é menos 9, qual que é a sua outra solução? É 9, tá bom? Porque esse com esse tem que dar zero. E aí você encontrou então que um y seu vale 9 e que o outro y vale 8. Só que o y é x ao quadrado. Então você tem aqui que x ao quadrado é 9 e que x ao quadrado é 8. E aí você chega na mesma coisa aqui, ó. O x, ele é mais ou menos a raiz de 9, que é 3, ou x é mais ou menos a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, tá bom? Então aqui você tem x1, x2, x3, x4, ó. Exatamente igual a gente tem aqui. Beleza? Então, aqui, ó, eu resolvi por fatoração. Eu resolvi por some-produto e fatoração. Aqui eu resolvi por Bhaskara e por substituição de variável, tá bom? Lados diferentes de uma mesma moeda. Beleza? Vamos fazer mais uma? A equação que eu vou colocar aqui agora é a seguinte, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado menos 8 x ao quadrado mais x mais 12 é igual a zero. Ó, a gente quer resolver isso aqui. Pausa o vídeo aí e tenta. Bom, galera, se você pegar isso aqui e elevar ao quadrado, vai ficar x à quarta, vai ficar x ao cubo, vai ter x ao quadrado, vai aparecer um monte de termos, não é? Então, essa equação aqui, ó, se você desenvolver toda ela, vai ficar um negócio bem feio. Com x à quarta, com x ao cubo. E eu acabei de falar assim que não pode ter x ao cubo pra gente fazer
para a gente fazer a mudança de variável, né? Só que esse exemplo aqui, a mudança de variável, a gente não vai trocar o x à quarta por y ao quadrado, por exemplo. Ó. A gente vai trocar tudo isso aqui por um y. Tá? Então, o seu y, ele vale x ao quadrado mais x. Beleza? Então, essa equação aqui, ela vai se reduzir a y ao quadrado menos 8y mais 12 igual a zero. Vamos tentar resolver isso aqui, então. Bhaskara ou some produto? Vou fazer por Bhaskara, hein? O delta aqui, menos 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 1 vezes 12. 4 vezes 12 é 48. 64 menos 48 dá 16. Bom, então achamos aí que o nosso delta ele vale 16. Notícia boa porque a raiz é exata, né? Então, o nosso y, ele vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Tá? Então, é 8, mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Então, ou o nosso y vai dar 12 dividido por 2, que é 6, ou vai dar 8 menos 4, que é 4, que vai dar 2. Tá? Então, achamos nossas raízes. Ó. A primeira raiz aí, o y1, vale 6. E a segunda raiz, o y2, vale 2. Beleza? Só que agora, galera, olha só o que o nosso y vale, né? O nosso y vale x ao quadrado mais x. Então, no lugar do y1 aqui, ó, como o y1 é igual a x ao quadrado mais x, eu vou trocar esse y1 por 6. E apareceu uma equação de segundo grau. E aqui eu vou trocar o y2 por 2. Beleza? Então a gente tem essas duas equações do segundo grau para resolver, né? Vou deixar tudo de um mesmo lado, ó, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. E x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Tá? Resolvendo aqui o Bhaskara, o delta aqui vai ser 1 menos 4 vezes menos 6 vezes 1, né? Então aqui a gente tem que o delta é 25. Como o delta é 25, nosso x então vai ser menos b, mais ou menos a raiz de 25, sobre 2a. Raiz de 25 aqui é 5. Então, menos 1 mais 5 vai dar 4. Dividido por 2, 2. Menos 1 menos 5, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, aqui a gente já achou o x1 e o x2, né? Agora, vamos partir para essa, ó. O delta aqui vai ser 1 menos 4 vezes menos 2 vezes 1. Menos 4ac. Então, nosso delta aqui, estamos com sorte hoje. 1 mais 8 vai dar 9. Então, o x vai ser menos 1. Mais ou menos 3. Dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui que o x3, ó, menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2, 1. E o x4, menos 1 menos 3 menos 4, dividido por 2, menos 2. E tá aqui, então, a nossa solução dessa equação. Tá? Lembrando que se você tivesse feito a distributiva aqui, você não ia conseguir resolver, porque você ia chegar numa equação de quarto grau completa, né? Completa, porque você ia ter um x à quarta, você ia ter x ao cubo, x ao quadrado, você ia ter x e ia ter termo independente. Aí você não ia conseguir resolver, tá bom? Então, do jeito que o exercício foi proposto, ele já deixou da forma fatorada para que isso aqui seja uma equação biquadrada, uma equação redutível a uma equação de segundo grau, tá bom?
Deixa eu ver o que mais que eu posso falar desse exercício. Ó, pode ver, pessoal, que se vocês pegarem qualquer um desses valores aqui, por exemplo, eu vou pegar o 1, tá? O 1 que é mais simples. Se você pegar um e jogar aqui, vai ficar 1 mais 1, que é 2. 2 ao quadrado, 4. Aí, menos 8 vezes 2, que vai dar 16. Então, 4 menos 16 mais 12. Olha lá, zerou. Qualquer um desses números aqui, ó, zera essa equação. E apenas eles, tá bom? Porque, como isso aqui é uma equação de quarto grau, ela vai ter aí 4 soluções. Beleza? Bom. Bom, galera, próximo exemplo que a gente tem aqui, ó. X ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 3, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero, tá? Pausa o vídeo aí, dá uma pensadinha, tenta fazer. Bom, como vocês podem perceber, esse exemplo é bem parecido com o anterior, né? A gente vai trocar isso aqui, ó, por um y. Então, você tem aqui que o y é x ao quadrado mais 2x. E aí, a sua equação fica y ao quadrado mais 3y mais 2 igual a zero. Tá? Vamos resolver isso aqui, então, por Bhaskara. O meu delta vai ser 3 ao quadrado menos 4ac. E aí, você encontra aqui que o seu delta é igual a 1. Então, o seu y vai ser igual a menos 3 mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2. Então, você tem duas soluções para o y aqui. Menos 3 mais 1... Não, menos 3 mais 1 vai dar menos 2, dividido por 2, menos 1. E menos 3 menos 1 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, aqui você descobriu que o y1 é menos 1 e que o y2 é menos 2. Agora, a gente vai trocar esse y1 e esse y2, então, por isso aqui. E a gente vai ter que x ao quadrado mais 2x é igual a menos 1. E x ao quadrado mais 2x é igual a menos 2. Aí eu vou passar o menos 1 e o menos 2 para o outro lado. Eu tenho que x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a zero. E eu tenho que x ao quadrado mais 2x mais 2 é igual a zero. Bom, galera, vamos resolver essa equação aqui, né? Eu já vi que isso aqui é um quadrado perfeito, porque meu olhinho já está treinado com produto notável. Então, eu já sei que o meu delta vai dar zero, porque isso aqui é um quadrado perfeito. Mas vamos lá, quem ainda não conseguiu ver isso, vamos calcular o delta aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes AC, olha lá, meu delta deu zero. Porque se isso aqui é um quadrado perfeito, ele vai ter como solução um valor real, né? Que a gente vai falar que é a solução dupla. Beleza? Então, o meu x, ele vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, isso aqui vai zerar, dividido por 2, né? Então, qual que é a nossa solução aqui? A nossa solução aqui é x1, beleza? E vamos resolver esse aqui agora, ó. Se você calcula seu delta, b ao quadrado menos 4ac, olha o que vai acontecer. Seu delta vai ficar negativo, né? Se o seu delta é negativo, tem como resolver essa equação aqui? Não. Então, a sua solução vai ser vazio nos reais, ó. O x aqui não vai pertencer aos reais. Tá bom? Mas, professor, você não disse que a equação de quarto grau tinha que ter 4 soluções? Sim, eu disse. Mas aqui a gente encontrou uma só, né? O que aconteceu? Galera, essa solução aqui, ó, o nosso x, ele não vai ser dos reais, tá bom? O nosso x aqui, se você resolve isso aqui, ele vai ser complexo. Ele vai ser um número complexo. Mas você ainda vai ter duas soluções. Duas soluções complexas. Tá? E aqui, esse x aqui,
E a gente disse que ele é solução dupla, tá bom? Porque se você fatora esse cara aqui, você tem x mais 1 vezes x mais 1 igual a zero. Então, o menos 1, ele vai zerar tanto aqui como aqui. Por isso que a gente fala que ele é raiz dupla. E ele conta como duas raízes, tá? Apesar de ser uma só. Mas é claro que, tipo, se o exercício perguntasse quantas soluções essa equação tem, você ia marcar uma solução, beleza? Mas a gente diz aí que ela é raiz dupla, beleza? Então, isso aqui é uma equação de quarto grau, mas a gente achou uma raiz só, porque duas são complexas e uma é raiz dupla. Então, você tem um total aí de, abre aspas, 4 soluções, tá bom? Eu trouxe esse exemplo justamente para mostrar para vocês um caso em que a sua equação biquadrada te dá um delta zero, né? Nesse caso aqui, tanto seu x1 quanto seu x2 vão ser menos 1. E aqui o seu x3 e o seu x4 seriam complexos, tá bom? Mas aí não precisa saber nada sobre números complexos, não. Para vocês, solução vazio aqui, então só vai contar essa. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Vou colocar aqui, ó. Y à quarta menos 9y ao quadrado mais 20 é igual a zero. Tá? Pausem o vídeo aí e tentem resolver. Bom, vamos para a solução então. Vamos fazer o delta aqui. B ao quadrado menos 4ac. Nossa, hoje a gente tá com muita sorte, né? Ó, 81 menos 80. Nosso delta vale 1. Simples, rápido, bonito, limpo. Então, o nosso y aqui... eu vou trocar esse cara aqui por x ao quadrado e esse cara aqui por x, tá? Então, eu tô resolvendo a equação em x. Você vai ter aqui que seu x... ele é igual, então, a menos b, né? Menos 9, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2a, que é 1. 2 vezes 1. Então, aqui você vai ter 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. E 9 menos 1, 8, dividido por 2, 4. Então, seu x1 é 5 e seu x2 é 4. E aí você vai pegar seu x1, então, e trocar por y ao quadrado. Y ao quadrado é 5, e y ao quadrado é 4. Daqui você vai tirar as soluções, então, ó, o y é raiz de 5, o y2 é menos raiz de 5, o y3 é raiz de 4, que é 2, e o y4 é menos a raiz de 4, que é menos 2, tá? Então, a sua solução seria dada por raiz de 5 menos raiz de 5, 2 e menos 2. Beleza? Bom, então, pessoal, de equação biquadrada, era isso que eu tinha para falar, tá? Tipo, não tem segredo, você vai fazer essa mudancinha de variável aqui, e ao invés de resolver uma equação do segundo grau, você vai resolver 3, né? Você vai resolver aqui a geral, e depois, para cada solução da geral, você vai resolver mais uma equação para encontrar os valores finais aqui, tá? Bom, o próximo tipo de equação redutível a equações do segundo grau vão ser as equações irracionais. Tá? O que é uma equação irracional, pessoal? Equação irracional, ó. Deem uma olhada nisso aqui, ó. A raiz de x mais 3 é igual a 3. Isso aqui, vocês lembram que tipo de expressão algébrica que era essa?
é uma expressão algébrica irracional, não é? Porque a nossa variável, ela está dentro de um radical, beleza? Para resolver isso aqui, pessoal, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, né? Porque isso aqui, como está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero. Tudo bem? E olha o que apareceu aqui. Apareceu esse sinal aqui de maior ou igual. Então, isso aqui que vocês estão diante, ó, o nome disso aqui é inequação. Tá? Inequação, porque ela é tipo uma equação, só que é baseada em uma desigualdade, né? Então aqui a gente está com um lado maior que o outro. E no caso aqui, essa inequação era de primeiro grau. Tá bom? Pra gente resolver inequações, galera, a gente vai ter que estudar primeiro função. Tudo bem? E então, se para resolver equações irracionais a gente tem que usar inequações, e para resolver inequações a gente precisa usar funções, o que significa? Que essa matéria aqui a gente vai estudar só depois que a gente estudar função e inequação, tá? Que são alguns próximos assuntos aí. O nome disso aqui, então, vai ser condição de existência, tá? Que o x, ele não pode valer qualquer coisa, tá? O x, ele tem que ser, quando somado com 3, tem que ser positivo, tá? Por exemplo, então, se você pegar aqui um menos 4, se você resolve essa equação e você chega aqui, a sua solução é menos 4, ela vai precisar ser descartada porque ela viola a condição de existência, tá? Mas isso aqui a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, pulem aí uma linhazinha no caderno de vocês, tá? Escreve aí, depois vai ser visto, porque aí primeiro a gente tem que fazer um embasamento em inequação aqui, beleza? Então tá, ó, equações redutíveis ao segundo grau, né? Equações biquadradas, equações irracionais, e agora a gente vai ver alguns outros tipos. Ó, outros tipos, né, que podem aparecer aí para vocês. Ó, galera, temos assim agora 2x ao quadrado menos x, isso aqui é igual a 64. Tá? Isso aqui, ó, se você fatorar o seu 64, você vai descobrir que ele é 2 à sexta. Tudo bem? Então, se o 2 elevado a x ao quadrado menos x é igual ao 2 à sexta, né? Se isso aqui é igual a isso aqui, isso significa que os nossos expoentes são iguais, não é? Se isso é igual a isso, então os nossos expoentes serão iguais. Então, se eu quero achar um valor de x que eu coloco aqui, ó, e faz com que isso aqui se torne x 2 à sexta, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar um x que, se eu colocar aqui, dá 6. E aí, o que apareceu? Apareceu uma equação de segundo grau, tá? Então, essa equação aqui, ela é uma equação disfarçada, né? É uma equação de segundo grau disfarçada. Então, vamos resolver essa equação, ó. X ao quadrado menos x menos 6 é igual a zero. Beleza? O seu delta aqui vai ser 1. Menos 4 vezes menos 6 vezes 1. Nossa, maravilhoso. Seu delta vai ser 25, né? Então, seu x vai ser igual a 1, ó, menos b, mais ou menos a raiz de 25 sobre 2a. E aí você tem aqui, ó, 1 mais 5, que é 6 dividido por 2, 3. E 1 menos 5, que dá menos 4 dividido por 2, menos 2. Tá? Achei minhas soluções aqui.
Querem ver? Olha só. Se você pegar aqui o seu 3 e falar que o seu 2 está sendo elevado a 3 ao quadrado menos 3, 3 ao quadrado é 9. Menos 3, 6. Olha lá. Então, você conseguiu encontrar um número que, se você colocar aqui, vai fazer com que isso se torne 64, tá? Porque 2 à sexta é 64. E se você colocar o menos 2, ó, você vai ter aqui 2 elevado a menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 2. Olha lá, 2 à sexta, tá bom? Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de equação exponencial, tá? Equação exponencial não cai na EPICAR, né? Mas o que cai na EPICAR? O que cai é essa visão aqui de pegar uma equação e conseguir reduzir ela à equação de segundo grau, tá? Porque, tipo assim, a EPICAR, às vezes, ela realmente coloca coisas que não tem no edital na prova, tá? Mas quando ela faz isso, é porque dá para resolver com as coisas que tem no edital, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui é equação exponencial? Mas se você pensar sobre o que é a equação, você consegue resolver isso aqui. Entendeu? Se você entender direitinho que se isso aqui é igual a isso aqui tem que ser igual a isso, né? Você não precisa ter visto equação exponencial nunca na sua vida para conseguir deduzir isso, tudo bem? Então, que esse cara é igual a esse, para conseguir entender isso. E aí você parte de uma coisa que não cai para uma coisa que cai, tá? E um exercício ou outro aí ela faz isso, né? Aí não tem o que fazer. Você tem que baixar a cabeça e resolver, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar para vocês aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar meu caderno. Esse aqui é meu caderno, né? Equações biquadradas, equações irracionais, outras equações. Aí você vira a página aqui, já tem função, tá bom? Pra galera que tá aí afoita. Só que antes de função, o que eu disse? A gente vai estudar conjuntos, tá bom? Pessoal, na aula de hoje era isso aí que eu tinha para falar, tá bom? Não vou passar mais teoria de matemática hoje, porque senão eu teria que começar conjuntos aqui e aí vai virar uma mistureba, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Nesses minutos finais que sobraram da aula, né? Porque a gente teve o quê? 40 minutos de teoria. Nesses minutos finais aqui, eu vou tirar as dúvidas de quem mandou aqui na coleta de dúvidas da semana. E depois eu vou estar resolvendo alguns exercícios das listas que eu passei, tá bom? Então, vocês estão recebendo também uma listinha sobre equações redutíveis, tá? No momento que eu tô gravando o vídeo aqui, eu ainda não fiz ela, mas eu vou fazer quando eu terminar e eu não vou dar uma lista muito grande disso aqui não, tá? Porque o mais importante aqui é mais levar o conceito do que ficar resolvendo infinitas equações redutíveis, tá bom? Então tá. Ó, de teoria era isso, tá? O próximo vídeo, então, vai ser só solução de exercício.